Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Vamos ler os três primeiros versículos, diz assim. Capítulo 22, versículo 1 a seguir, diz assim. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe a todos. Louvado seja Jesus de Nazaré. Queridos, são 10 dias de mensagens, de pregações, de ensinos, e como foi dito, e eu ratifico pelos meus antecessores, 10 dias de orientações. Deus falando, orientando, falando para a gente o caminho da bênção, da vitória e por aí vai. E nesse 10º dia é um desafio para mim, particularmente, eu sinto-me que é um desafio, porque são 10 dias sendo pregado em cima de uma temática, de um tema, em cima de um direcionamento. E, por certo, os meus colegas, os meus pastores, meus amigos, puderam tirar detalhes, minúcias desse capítulo de número 22. Puderam extrair daqui lições das mais diversas, das mais distintas. E é interessante que a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Porque cada um falou, tem falado, amanhã o pastor fala, depois de amanhã, e cada um, dentro do mesmo tema, dentro do mesmo contexto, tendo uma direção de Deus. Que coisa maravilhosa, isso é extraordinário. Só na Bíblia que a gente consegue, ou o Espírito Santo nos orienta a fazer assim. E diante disso, falando com Jesus, pedindo orientação a Ele, para que pudéssemos também falar alguma coisa aqui nessa noite, Deus não me deixou desvirtuar desse capítulo de número 22. Eu confesso que foi uma briga, porque eu fiquei procurando outros textos na Bíblia Sagrada e até encontrei aonde eu pudesse falar, mesmo tendo como referência o tema de sacrifício e coisa tal. Mas o Senhor me manteve aqui no capítulo 22. E a história de Abraão é uma história espetacular. A história de Abraão é a história de um dos personagens da Bíblia mais importantes, ou um dos mais importantes, e nós podemos aprender com Abraão em cada detalhe do texto que narra a sua história. Um grande homem de Deus, usado por Deus para um propósito, para um projeto, e que teve experiências extraordinárias, magníficas, profundas, doloridas, alegres. O certo é que ele deixou cumprir em si aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. E antes de nós falarmos de fato do capítulo 22, permita-me fazer aqui algumas anotações, talvez apontamentos, à guisa de introdução, concernente à vida de Abraão. Nós temos, e costumeiramente usamos o texto do capítulo 12 para falar da vida de Abraão, porque, de certa forma, é a partir do capítulo 12 que nós percebemos informações com maior grandeza, de forma mais minuciosa, ou onde nós encontramos mais minúcias, diversas minúcias acerca de Abraão.
Mas, diferente do que muita gente pensa, o capítulo 12, ele é um prosseguimento da chamada de Abraão. Ele é a continuidade do chamado desse homem. Na realidade, nós vamos encontrar algumas informações acerca de Abraão no capítulo 11 de Gênesis. É possível encontrar algumas informações muito importantes, e eu entendo que são necessárias para a gente compreender nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Perceba que no capítulo de número 11, versículo de número 27, nós temos a informação de quem é o pai de Abraão. Veja, versículo 27 do capítulo 11. E estas são as gerações de Tera, ou Terá, como queira. Tera, ou Terá, gerou a Abrão, a Naor, a Arã, e Arã gerou a Lor. Note comigo que nesse versículo 27, nós temos a informação aqui do pai de Abraão. Quem é o pai de Abraão? Também temos a informação acerca de Naor e Arã, que são irmãos de Abraão. E também no texto nós percebemos aqui o nome de Ló, que é sobrinho de Abraão. Então veja que nós não temos a informação quem é a mãe. Por outro lado, nós temos a informação de quem é o pai, quem são os irmãos de Abraão. Outra informação que eu consigo destacar aqui nesse capítulo de número 11, está no versículo de número 29. No versículo 29 diz assim: e tomaram Abrão e a Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, que mais tarde vai se tornar Sara. Então veja que no versículo 27, eu tenho a informação do pai de Abraão, dos irmãos de Abraão, do sobrinho dele. Agora, no versículo de número 29, nós temos aqui a informação de quem é a sua esposa. Então veja que no capítulo 11, começa descrevendo, detalhando algumas informações importantíssimas acerca desse personagem bíblico. E observando com detalhes as minúcias do capítulo 11, o que mais me chamou a atenção é o versículo de número 31, aonde o versículo 31, nós temos aqui o ápice do capítulo de número 11. A informação, talvez, uma das principais, talvez a principal, que fala-nos acerca de Terá, de Abraão, da sua família e o posicionamento de Terá em relação à sua família. Veja, que no versículo 31 diz o texto que Terá, pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ele sai de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Nesse tempo, o líder da caravana era Terá, não era Abraão. Ele era o pai, ele era o responsável por toda a família. Então ele toma a decisão de sair de Ur dos Caldeus, que era a capital do antigo reino da Suméria, uma cidade importante, uma cidade onde o comércio era destacado, uma cidade onde havia adoração a outros deuses, uma cidade que era riquíssima, Ur dos Caldeus. Mas Terá toma a decisão de deixar Ur dos Caldeus para trás, e diz o texto sagrado que o desejo, a intenção dele era chegar até a terra de Canaã. Ele tinha esse propósito. O desejo que perpetrava o seu coração era sair de Ur e chegar até Canaã. Mas se os irmãos observarem o verso 32, vão perceber que eles não chegaram lá. Muito pelo contrário, eles pararam, a caravana parou na cidade de Harã. Eles param em Harã e armam a tenda em Harã, habitam em Harã. Então veja que eles saem de Ur, com destino a Canaã, só que eles param pelo meio do caminho, lá na cidade de Harã. E sabe que quando eu estava observando esse texto, me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção o detalhe, a minúcia
do texto. Porque se os irmãos pararem para observar o livro de Atos, e eu quero que você leia comigo, Atos, capítulo de número 7. Achei interessante isso aqui, eu queria dividir com você. Atos, capítulo de número 7 e versículo de número 2. Veja o que nos diz a Bíblia Sagrada. E ele disse: varões irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso aqui me chamou a atenção. Veja que o escritor Lucas está falando do sermão de Estevão, e ele está dizendo para nós o seguinte, que Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus. Então perceba que Deus não chama Abraão em Harã. Deus chama Abraão ou em Ur dos Caldeus, da cidade do pai dele, ou no caminho de Ur até Harã. A chamada, a vocação, a revelação de Deus, o chamado de Deus para Abraão não acontece em Harã. Acontece antes de chegar em Harã. Ou é em Ur dos Caldeus, ou é no percurso, na caminhada, na jornada, na caminhada. Aí a pergunta que você talvez e eu possa fazer é, então por que é que Abraão não obedeceu à voz de Deus? Porque a voz de Deus era que ele abandonasse a sua parentela e partisse para uma terra que Deus havia de lhe mostrar. A palavra de Deus foi muito bem clara, deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa a terra do teu pai para trás. Deixa os deuses do teu pai para trás. Deixa a cultura dos teus pais para trás e vai para uma nova realidade. Então veja, se Deus falou com ele antes de chegar em Harã, isso quer dizer que Deus falou antes, ou seja, lá em Ur ou na caminhada. Mas Abraão continuou com a caravana do pai. Abraão continuou caminhando, acompanhando e seguindo ao pai. Aí sabe o que Deus me fez entender? Sabe o que Deus me fez compreender? É que Abraão estava obedecendo à autoridade do seu pai. Por mais que Deus tenha lhe chamado, lhe vocacionado para um grande projeto, Abraão está pautado na obediência do seu pai, respeitando a autoridade do seu pai, porque Deus não quebra princípios, Deus não quebra regras, Deus quer de nós obediência para os nossos pais, Deus quer obediência para quem é superior a nós. Deus quer obediência para as nossas lideranças. Então Deus não quebra princípios. Deus chama Abraão, mas permite Abraão acompanhar o seu pai. E outro detalhe, Abraão deveria cuidar de Terá. Abraão era responsável pelo velho. Ele já estava cansado, talvez nos seus últimos dias. E Abraão tinha a responsabilidade de cuidar da sua casa. Isso era cultural. A cultura oriental valoriza muito isso, que a responsabilidade do filho é cuidar dos seus pais na velhice. E Deus está dizendo, Abraão, cuida da tua casa, cuida dos teus pais, valoriza os teus pais. O momento certo de você cumprir a minha orientação, o meu chamado e a minha ordem vai chegar na sua vida. Mas enquanto isso, vai cuidando da sua casa, cuida do seu pai, cuida do seu velho, cuida dele até chegar o momento da tua chamada se concretizar. Porque nós sabemos que um dos mandamentos com promessa é o quê? Honrar pai. Quem está entendendo? Honrar pai e mãe, para que você viva mais, para que você tenha mais vida,
para que você tenha mais vigor na sua caminhada. É por isso que muita gente está com a vida destruída, porque aqui dentro obedece, mas em casa não obedece papai nem mamãe. Tem muitos jovens hoje com a vida destruída, sendo ceifados antes do tempo, sendo ceifados antes da hora, porque bate no peito e diz: quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha vida sou eu que sou dono do meu nariz. Pai não coloca o dedo, mãe não coloca o dedo, e por isso que se arrebenta lá na frente. Mas Abraão vem nos ensinando uma coisa. Deus está ensinando para Abraão: cuida do teu velho, cuida dos teus pais, cuida deles, porque é um mandamento com promessa para Deus nos abençoar, para Deus nos agraciar. É por isso que quando eu olho para a história de Roboão, eu me decepciono com Roboão. Sabe por quê? Porque Roboão não teve a humildade de obedecer às orientações dos sábios. Seu pai já não estava mais em vida, mas havia os sábios de Israel, colocados por Deus para orientar o rei, para orientar o líder. E chegou um momento que Roboão disse: eu não vou dar ouvido para esses velhos não sabem de nada, eles não sabem nem o que estão falando, estão velhos, cansados, passou o tempo dele, agora é a nossa hora, é a hora da juventude, é a hora dos jovens, é a hora da mocidade. Sabe o que aconteceu? Ele deu ouvido aos jovens e não deu ouvido àqueles homens experientes. Resultado, a nação se rachou. Resultado, o povo se rebeliou contra o governo de Roboão. Por isso quero dizer para você, a Bíblia é clara, Provérbios é claro em nos dizer: a força do jovem, a glória do jovem está, ou melhor, a glória do jovem está na sua força, na sua força. O jovem tem a força de um boi, o jovem tem a força de um leão, mas a glória do velho está nos seus cabelos brancos, porque ele tem experiência, e ele sabe o caminho das pedras, ele sabe o caminho para a gente chegar lá com maior facilidade. Você está entendendo esta palavra nessa noite? E Abraão ouviu a voz, Deus lhe chamou, mas ele continua com seu pai, ele continua acompanhando o seu pai, ele continua debaixo da bênção de Terar. Outra coisa que é interessante nesse texto, escute, que me chamou muita atenção, é que quando ele sai de Ur, ele sai com um propósito. E qual é o propósito que ele sai de Ur? Chegar em Canaã. Eles querem chegar em Canaã. Só que eles param no meio do caminho, irmãos. Eles param em Harã. Havia um propósito estabelecido. Havia um propósito no coração deles de chegar na terra de Canaã. Só que eles param em Harã. Mas você vai notar comigo que quem está liderando a caravana não é Abraão, é Terá. Quem está na frente não é Abraão, é Terá. E quem é Terá? Pai de Abraão. Mas é só isso, pai de Abraão? Não. Veja Josué 24, 2 para você ver o que está dizendo o texto. Josué, capítulo 24, versículo de número 2. Olha quem era Terá, para que a gente possa fixar essa palavra. Olha quem era Terá. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Ou seja, do lado de lá do rio, habitavam antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviam a outros deuses. O pai de Abraão, ele era idólatra. Ele adorava deuses pagãos. O pai de Abraão não era servo de Deus, não servia a Deus, não adorava a Deus, não servia as orientações do Senhor. Não, pelo contrário. Ele, segundo os historiadores, ele era construtor, confeccionava estátuas de deuses para serem adorados lá em Ur dos Caldeus. Então veja que ele não está sendo orientado por Deus ou guiado por Deus. Ele está indo pelo seu bel prazer
e pelo aquilo que ele acreditava. A caravana de Terá não é uma caravana guiada, orientada por Deus. A caravana de Terá, ainda que Abraão esteja nela, e o Terá é o líder, é quem governa, é quem está na frente, está sendo orientada por Terá. E Terá era um pagão, adorava outros deuses, era idólatra. Então ele tem um objetivo, mas ele não alcança o seu objetivo. O objetivo dele é chegar aonde? Em Canaã. Só que ele não chega. Ele para pelo meio do caminho. Ele para ao longo da sua caminhada. Mas, contrariamente a isso, a Bíblia diz que lá ele morre. Em Harã, ou Charã, ele morre. E ali, a caravana fica por algum tempo na região de Harã. Eles permanecem lá. Só que o desejo que imperava no coração de Abraão não era Harã. Abraão tinha um propósito, aliás, Abraão tinha uma palavra, Abraão tinha uma chamada, Abraão tinha uma vocação. E o que Deus disse para ele? Sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha um propósito, e a terra era Canaã, a terra da promessa. E Abraão, ele não se conforma com essa cidade chamada, região chamada Harã. Ele disse, eu parei em Harã porque meu pai estava na liderança, mas agora eu assumi a liderança porque meu pai morreu. Então agora eu assumo, então eu vou continuar a caminhada. Abraão sabe que é crente, e como crente ele não pode parar no meio do caminho, ele tem que ir um alvo para alcançar, ele tem um objetivo para alcançar, ele tem um alvo a ser conquistado na sua caminhada. Tanto é verdade que se você for no versículo 4 do capítulo 12, olha o que diz o texto, na parte final. E Abraão tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. Com 75 anos, ele deixa Harã para trás. Versículo 5, na parte final do capítulo 12. E saíram para irem à terra de Canaã. Saíram de Harã para chegar em Canaã. Abraão está dizendo, eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso parar o projeto no meio da caminhada. Eu não posso parar, ainda que haja percalços, ainda que haja luta, ainda que haja intempéries, ainda que haja adversidade, ainda que haja dificuldade, eu não posso parar. O meu alvo é Canaã, meu alvo é Canaã, meu alvo é Canaã, e eu vou chegar lá em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou chegar lá em nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não vai parar no meio do caminho, você vai chegar aonde você quer, aonde você deseja, você vai chegar, você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida, a promessa de Deus na sua vida. Você vai chegar lá, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar. Agora, o que é que motiva Abraão a chegar lá? Quem é que leva Abraão de Harã até Canaã? Quem é que leva ele? Talvez você vai me dizer, é Deus. Eu digo que não. Pastor, não foi Deus que levou Harã? Não. Porque se você observar, a chamada de Deus é condicional. Sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei e eu vou te abençoar. Deus não obriga ele a fazer. Deus não obriga ele a tomar a atitude de deixar tudo para trás para uma nova realidade. Deus não coloca uma espada no pescoço de Abraão e diz, você é obrigado, vai. Não, você não vai ver isso na Bíblia. Deus não chega para Abraão com um exército de anjos dizendo, tu vai morrer, eu vou te matar se você não sair da terra, dessa terra, para uma terra que eu vou te mostrar. Não, é algo condicional. Eu te abençoarei se você obedecer a minha voz. Eu te abençoarei se você tomar uma atitude. Eu te abençoarei se você entender o que eu tenho para a tua vida. É uma condicional. Porque Deus não obriga ninguém. Deus dá uma condicional para que você obedeça. Se você obedecer, Deus vai entregar a vitória e a bênção que você precisa. Então ele não é obrigado. Ele não é obrigado a sair da terra. Então não é Deus que leva Abraão de Harã para Canaã. Pastor, peraí. Então o que é que leva Abraão? O que leva Abraão da terra de Harã para a terra de Canaã? Hebreus, capítulo de número 11,
versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8. Diz assim. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado por Deus, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Pela fé, o que levou Abraão a sair de Harã, a chegar na terra de Canaã, foi a fé em Deus. Foi a fé em Deus, foi a fé que motivou Abraão, foi a fé que impulsionou Abraão, foi a fé que fez com que Abraão se erguesse, se levantasse, se motivasse e saísse ao encontro da promessa, da promessa, da promessa, da promessa. A fé tirou Abraão do chão, colocou ele de pé para tomar posse da vitória, para a glória do nome de Jesus. Alguém concorda com isso? Levanta a mão, abre a boca para adorar. É a fé que arranca Abraão de Harã. A fé tira ele daquela condição de Harã para levar até a terra de Canaã, até a terra da promessa. A palavra fé em hebraico é emunar. Emunar. A palavra emunar, vem da palavra emunar, vem duas palavras, amém e amã. Amém e amã em hebraico, que quer dizer fidelidade, que quer dizer firmeza, que quer dizer algo que é forte, como se fosse uma pedra, como se tivesse uma estrutura firme, firmeza. Isso que é fé, da palavra emunar, firmeza, fidelidade. É algo que é firme, seguro. E existe alguns eruditos que dizem que emunar nos dá uma ideia de agarrar com firmeza, agarrar com firmeza. Como assim? Te explico. Imagine a cena. Você em alto mar, no meio do mar, sofreu um naufrágio. E no meio do mar você nada, porque você começa a nadar para procurar uma ilha, para procurar alguma coisa. Você vai nadando. Chega um momento que você não dá conta mais de nadar. Perdeu as forças. Não tem mais ânimo, não tem mais vigor, não tem mais condições. E você está esperando só a morte. Porque disse, agora não dá mais, não dou conta mais. De repente vai passando do seu lado uma madeira, um pedaço de pau, de uma árvore do seu lado. E aí você se agarra e segura, porque você sabe que a única chance de você sobreviver é aquela madeira, aquela árvore. A ideia de fé é exatamente isso, é você se agarrar, firmeza, na circunstância, firmado. Essa é a ideia de fé, de acordo com o hebraico, com a palavra emunar. É isso que quer dizer. É por isso que quando Abraão, ele sai da cidade de Harã, ele se firma nas promessas de Deus, ele se agarra nas promessas de Deus. Ele está dizendo, eu sei que Deus vai cumprir as suas promessas, eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra, eu sei que vai acontecer. Ele está agarrado na promessa, ele está agarrado na bênção, ele está agarrado com Deus, sabendo que a sua história amanhã vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente. Eu quero que você levante a mão direita para cima. Levante a mão direita para cima. Em nome do Senhor, eu profetizo que você vai receber essa fé na tua vida. Você vai receber emuná de Deus essa noite. Você vai receber emuná de Deus para se agarrar com a promessa. Para se agarrar com a promessa. Deus te levará além, debaixo da promessa. Porque a promessa faz acontecer. Ele está preso a esta promessa. Ele está preso a esta palavra que Deus lhe deu. E eu gosto muito do que Tiago diz. Tiago, no capítulo de número 2. Tiago fala um negócio interessante. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Olha o que Tiago diz para a gente. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. E creu Abraão
em Deus. E creu Abraão em Deus. Sabe por que Abraão agarrou a promessa? Porque Abraão creu em Deus. Ele agarrou a promessa porque ele acreditou nas palavras de Deus. Ele agarrou a promessa porque ele acreditou naquilo que Deus havia falado. Tem gente que tem promessa, mas não aconteceu porque não acredita na palavra de Deus. Tem gente que tem um chamado, não aconteceu porque não acredita no que Deus falou. Tem gente que tem algo de Deus para acontecer na sua vida, não aconteceu porque não acreditou naquilo que Deus falou. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo: se você crê, a promessa vai acontecer. Se você crê, o milagre vai chegar. Se você crê, o novo tempo de Deus para a sua vida vai chegar. Quem crê, receba esta palavra. Quem crê, receba esta palavra. Deus vai te arrancar de Harã e vai te levar para Canaã, para Canaã, para Canaã, para Canaã. Vou ficar até meia-noite para ver se você dá glória. Deus vai te arrancar de Harã e vai te levar para Canaã, para Canaã, para Canaã, para Canaã de Deus. Aleluia, aleluia. E o que é mais legal é que a palavra, quando ele diz que ele creu, aí o texto diz: isso foi lhe imputado, isso foi lhe atribuído por justiça. E a partir daquele dia, isso aqui é muito sério, a partir daquele dia, Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, amigo de Deus. Em outras palavras, está dizendo: quando eu creio, quando eu acredito, Deus está dizendo: eu sou seu amigo, eu quero você como meu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ter um relacionamento com você de amizade, amizade, amizade. Então ele creu, ele sai, ele acredita, ele está pautado na emuná de Deus para alcançar o que Deus tinha para a sua vida. E permita-me caminhar para o término, aqui no capítulo 22. Porque no capítulo de número 11, é um recomeço na vida de Abraão. No versículo final do capítulo 11, finaliza uma história. E no capítulo 12 começa-se uma nova história, um novo recomeço. Porque nossa vida é assim, cheios de recomeços. A nossa vida, ela é pautada em recomeços. Às vezes nós vamos caminhando tão bem, de repente acontece algo e nós descemos. E aí temos que recomeçar novamente. Às vezes você caminha, e você diz: agora vai. Agora eu chego lá. Agora eu arrebento. E quando de repente, em vez de você arrebentar, você é arrebentado. E você desce. E tem que recomeçar outra vez. Não é assim? E você recomeça. Às vezes eu já questionei a Deus sobre isso. Porque tem hora que parece que vai. Tem hora que o ambiente está dizendo: você vai chegar. Aliás, você já chegou. Você já chegou, agora é só tomar posse da bênção, da vitória. E você fica pulando, salteando. E às vezes Deus te permite descer para recomeçar, para uma nova lição de Deus para a sua vida. Para um novo aprendizado na sua vida. Para uma nova lição na sua vida. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando para o estado de São Paulo para pregar num congresso. Eu estava morando em Brasília, saindo para o estado de São Paulo. E eu estava todo vaidoso, porque naquele ano eu havia viajado muito. Havia viajado por muitos lugares. Havia pregado em muitos congressos. Havia dado entrevistas. Aí tinha sido um negócio legal e eu estava todo vaidoso. E de repente Deus falou ao meu coração. Disse: não é bem assim, cuidado, porque você pode recomeçar a sua história. E eu fiquei um pouco arrogante. Aí saí de Brasília, saí de São Paulo, terminei o congresso, voltei para Brasília, cheguei em Brasília, fui para um outro congresso. Quando eu termino de pregar naquele congresso, ali numa cidade satélite, uma igreja abençoada, poder de Deus, unção, glória, poder. Eu saí todo vaidoso, foi um negócio abençoado. Quando eu estou entrando no meu veículo, uma irmã sai gritando meio atrás de mim: ei pastor, ei pastor. E ela foi chegando e eu pensei: ela quer me abençoar, mente de pregador. Ela quer me dar uma bênção.
E aí eu fiquei todo... E falei, agora eu recebo uma bênção bem grande. Quando ela chegou, ela disse, olha, assim diz o Senhor. Eu disse, Jesus, o que o Senhor vai entregar agora? Recebo. Quando eu abri a mão para receber, ele disse, prepare-se porque eu estou te levando para o vale. Vai ser um vale tão terrível que tu vai sentir o gosto da morte. Irmãos, eu não posso mentir para vocês. Quando eu ouvi essa palavra, eu virei as costas para a irmã. Entrei no meu carro, porque tinha um motorista já me aguardando. Entrei no carro e eu disse, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Porque eu estou vivendo um momento especial na minha vida. Eu estou vivendo um momento de prosperidade, de reconhecimento. Eu estou vivendo um momento extraordinário. Não é Deus. Digo para os senhores, para as senhoras, essa não foi nem 30 dias. Eu desci no vale da sombra da morte. Desci no vale da sombra da morte. E lá embaixo, Deus veio me visitar em oração. Quando eu estava gritando de desespero, Deus disse, é um novo recomeço. Mas um novo recomeço é um processo. Dói, mas lá na frente, você vai me adorar, vai me adorar, vai me adorar. Porque é uma lição nova que eu quero trazer para você. E Abraão está vivendo um novo recomeço do capítulo 22. Porque no capítulo 11, termina o texto com a morte de Terá. No capítulo 12, tem a história da chamada, da vocação. Deus reitera a sua chamada. E no capítulo 22, Deus diz, eu quero o teu filho como sacrifício. É um novo recomeço para ele. E quando eu estava lendo esse texto, algumas coisas me chamou a atenção. Escuta, e eu vou caminhar para terminar. É que no versículo de número 1, do capítulo 22, diz, e aconteceu, depois destas coisas, tentou Deus. Essa palavra me causa arrepio na espinha. Deus nos tentando. Tentou Deus a Abraão. Interessante que esta palavra tentar, esse verbo em hebraico é nissar. E nissar nos dá uma ideia de examinar. É como se Deus estivesse examinando Abraão. Examinando, vendo Abraão, não só por fora, mas por dentro. Deus quer conhecer Abraão na íntegra. Deus quer conhecer Abraão, os detalhes. Deus quer conhecer o comportamento. Como é que Abraão reage? Como é que Abraão vai se comportar? Como é que ele vai lidar com as situações, com as circunstâncias, com os vales, com os desertos? Deus quer examinar Abraão. E existe uma outra vertente que diz testar, experimentar. Deus quer experimentar o velho. Deus quer experimentar o pai da fé, da emuná. Deus quer conhecê-lo. Por isso eu entendo que quando Deus permite você recomeçar, não é porque Deus quer ver você na desgraça, na miséria, no pó, na cinza, não é isso. Deus não está lá no céu, quando você está sendo experimentado aqui embaixo, Deus não está lá no céu sentado no trono de glória, com anjos do lado, gargalhando, sorrindo da sua cara, dizendo, ó miserável lá na prova, na luta. Não é isso, Deus quer te conhecer, Deus quer você mais perto, mais perto, mais perto, mais perto dEle, para você ter uma experiência nova, e lá na frente, você adorar, você adorar, você adorar, você adorar a Deus, através dessa prova. Deus está examinando Abraão. Deus está examinando. Quando eu estava lendo esse texto, sabe qual foi o texto que Deus me fez lembrar? Livro de Jó. Livro de Jó, aqui no capítulo de número 1. Olha o que Deus me fez lembrar. Olha o que Deus disse para Jó, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó, e disse o Senhor a quem? A Satanás. E disse o Senhor a Satanás. Olha o texto, versículo 8. E disse o Senhor a quem? A Satanás. A cena que eu tenho na minha mente. Deus aqui, Satanás à sua frente. E diz o texto, e o Senhor disse a Satanás. Observaste tu o meu servo Jó? Isso aqui para mim, Deus está afrontando. Eu disse, ô miserável, ô capeta, ô capiroto, ô filho
Tu olhou Jó? Já olhou para ele? Irmão, talvez o miserável nem estava olhando para Jó. Com tanta ansiedade, com tanto... Eu só olhou para ele? Já observasse? Aí quando o diabo vai falar, Deus, cala a boca, que eu vou continuar. O texto está dizendo, porque ninguém há na terra semelhante. Olha o que Deus fala para Satanás. Não há ninguém. Ele fala, você já observou, Jó? A tendência de quem pergunta é aguardar uma? Ele pergunta, já observaste? Quando o diabo vai, cala a boca, porque ninguém há semelhante a ele. Aí Deus começa a dizer, homem, o quê? Sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Só fala essas características quem conhece. Deus só fala de Jó porque Deus conhece Jó. E Deus só fala de Jó porque Deus já tinha examinado a Jó. Deus sabe quem é Jó. Deus sabe que Jó dá glória a Deus. Deus sabe que Jó é um camarada diferenciado dos demais da terra. Só fala de alguém quem conhece esse alguém. Só fala de alguém. É quando alguém liga para o pastor Francisco e perguntando, tem um pregador aí? Ele vai indicar alguém que ele conhece. Aí alguém vai perguntar, esse que o senhor está indicando, o senhor conhece? Te conheço. É daqui de casa? Sei quem é. Sei que tem família. Só fala de alguém quem conhece. Quando fala mal é porque não conhece. Então veja que Deus está dando testemunho de Jó, porque conhece a Jó. Deus só vai dar testemunho da minha vida. Deus só vai dar testemunho da sua vida quando Deus nos examinar, nos testar e saber quem nós somos. Por isso esse vale, essa luta que você está enfrentando, não é para tirar a tua credibilidade, não é para te matar. Deus está te testando para algo maior, para algo maior, para algo maior, para algo maior. Ah, não, você não entendeu. Deus está te testando para algo maior, para algo maior, para algo maior. Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode levantar a mão para adorar? Deus te dará algo maior. Levante a mão assim para o céu, levanta. Levanta a mão para o céu. Você não se conhece, mas Deus te conhece. Deus conhece você, Deus conhece você. Deus conhece quem você é, aonde você é capaz de chegar. Deus sabe o que Deus sabe, quem você é e até onde você pode chegar. Eu queria que você pegasse essa mão, desce ela no ombro do irmão e diga para ele assim, ó, Deus te conhece, Deus te conhece. Deus está te examinando para algo maior, para algo maior. Algo maior vai acontecer na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Algo maior, algo maior, algo maior, algo maior. Vou ficar até meia-noite. Algo maior vai acontecer. Deus vai te arrancar dessa coisa rasa, dessa coisa fraca, e Deus vai te levar às profundezas do Espírito, às profundezas do Espírito, às profundezas. Porque Deus está te testando. Deus está te testando. Aleluia. Deus está te experimentando. Deus está te experimentando. Escuta. Sério. Versículo 2 diz assim, olha. Vai-te à terra de Moriá. A palavra Moriá em hebraico é Ramacom. A palavra Moriá em hebraico é Ramacom. O significado de Ramacom é o lugar. Não é lugar, é o lugar. Por que é o lugar? Porque grandes fatos aconteceram em Moriá. Denota ou nos dá uma ideia de um lugar importante, o lugar. Até porque o capítulo 22, esse fato tão importante aconteceu em Moriá. O templo do Senhor foi construído sobre o monte Moriá. Segundo os eruditos, os rabinos mais antigos, lá no Monte Moriá está a pedra fundamental do planeta Terra. Então é um lugar importantíssimo. É um lugar destacado para os judeus. Vou parar só por aqui, segura só para mim terminar. E a palavra Moriá, ela é um acróstico. Espera aí, pastor, o que é isso?
Moriá, em hebraico, é um acróstico. O que é um acróstico? Acróstico quer dizer que cada palavra, cada letra que compõe aquela palavra, ela tem um significado para dar significado à palavra. Não entendi, te explico. STF, está na moda, né? STF é um acróstico. O que quer dizer? Supremo Tribunal Federal. Então, a palavra Ramacon é um acróstico em hebraico. E ela tem um significado. A palavra, o acróstico aqui é Macon Adonai Irê. Macon Adonai Irê. É o acróstico de Moriá. Que quer dizer Macon, o lugar. Adonai, Deus. Irê, verá. O que a palavra Moriá significa então, pastor? O lugar aonde Deus verá. O lugar aonde Deus verá. Isso mesmo, é no futuro. Não é o lugar aonde Deus vê, é o lugar aonde Deus verá. Então, em outras palavras, Deus está levando Abraão para um lugar onde Deus está vendo o futuro de Abraão. Deus está levando ele para um lugar onde Deus já sabe o futuro, o amanhã dele, o que vai acontecer. Aliás, Deus já havia preparado um cordeiro para substituir no lugar de Isaac. Porque quem controla o teu amanhã não é o diabo, é Deus. Você não entendeu? Quem controla o teu amanhã não é o diabo, é Deus. Quem controla o teu amanhã é o Senhor. O teu amanhã não está na mão do homem, não está na... Não, eu quero falar um negócio aqui, ó. Calma, fica tranquilo. Não se preocupe com a nação brasileira, porque a nação brasileira não está na mão de um presidente. A nação brasileira, o amanhã da nação brasileira está na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, porque Deus está vendo lá na frente. O teu amanhã está na mão de Deus. Diga para o irmão, o teu amanhã está na mão de Deus. Teu amanhã está na mão de Deus. Teu amanhã está na mão de Deus. Deus está no controle do teu amanhã. Deus está no controle do teu amanhã. Deus está vendo o amanhã. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz assim: parem de se preocupar. Parem de se preocupar com amanhã. Parem de se preocupar com amanhã. Não se preocupe, porque os discípulos estavam tudo louco, preocupado com amanhã. Preocupado com amanhã. E Jesus disse: olha, parem. Não se preocupem. Não se inquietem concernente ao amanhã. Aí eu fui ler esse texto em grego. A palavra ali, a ideia de não se preocupar, em grego é meri manaor. Meri manaor, que quer dizer, deixe de cuidar dos teus interesses e cuida do interesse de Deus, porque o amanhã Deus cuida para você. O amanhã Deus cuida para você. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, olha, não olhe só para os seus interesses, cuida dos interesses de Deus, que Deus cuidará dos teus. Deus cuidará dos teus. Deus cuidará dos teus. Termino dizendo para você, Moriá quer dizer que Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo lá na frente. E a pergunta é, Deus erra? Deus erra? Se Ele está vendo lá na frente, eu estou vivendo o momento agora, Deus errou? Deus vai te levar para o Moriá. Deus está te levando para o Moriá. Para ensinar para você que o ontem já passou. O hoje você deve viver. E o amanhã quem cuida é Deus. O amanhã quem cuida é Deus. E eu quero profetizar que amanhã você vai viver um amanhã de Deus na sua vida. Você vai viver um novo amanhã de Deus na sua vida.
um novo amanhã para a sua casa, para a sua família, um novo amanhã para o teu ministério, um novo amanhã para a tua saúde. Receba em nome de Jesus, receba em nome do Senhor, um novo amanhã de Deus pairando sobre a sua casa, sobre você. Receba nesta noite. Hoje você vai sair daqui dizendo: o amanhã pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus, o meu amanhã está nas mãos de Deus, de Deus, de Deus. E Abraão diz assim: olha, chega no Moriá e oferece ali um sacrifício para mim. Vai para o Moriá e oferece um sacrifício, o holocausto. Porque Moriá sem sacrifício não é Moriá. Pode ser qualquer coisa, menos Moriá. E a palavra sacrifício em hebraico é korban. A palavra korban, ela é originária da palavra karof. Korban é originário da palavra karof, em hebraico. E quer dizer aproximar de, estar perto de. Em outras palavras, quando eu sacrifico, ou quando eu ofereço um sacrifício ao Senhor, a minha intenção deve ser fazer com que eu me aproxime de Deus. A ideia de korban é praticar algo para nos aproximar de Deus. E a pergunta é: o que você tem feito? Te aproxima de Deus? Te traz para perto de Deus? As tuas atitudes te levam para próximo do Senhor, para o altar do Senhor? Pense nisso, porque muitas de nossas atitudes nos afasta de Deus, nos afasta de Deus, nos afasta de Deus. Mas nessa noite Deus está mandando para nós aqui korban, sacrifício para se aproximar de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. A igreja quer se aproximar de Deus. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Deus quer que você tenha atitudes de aproximação. Deus quer que você tenha atitudes de aproximação. O que é que você é capaz de fazer para se aproximar de Deus? Sacrifício é se aproximar de Deus, é chegar perto de Deus. Altar, holocausto, é fazer alguma coisa para chegar perto de Deus. O que é que nós estamos fazendo? As nossas atitudes condizem com aquilo que a ideia é chegar perto de Deus. Os nossos atos condizem com aquilo que é chegar, se aproximar de Deus. Korban, a ideia é essa: faça alguma coisa para chegar perto de Deus. E por último, Abraão diz assim: ó, e quando chegar lá, a gente vai adorar, tá? Vamos adorar e vamos adorar o Senhor e vamos voltar. A palavra adoração é avodar em hebraico. Eu estudei isso aqui, irmão, e fui aprendendo tanta coisa. Adoração em hebraico é avodar. E interessante que avodar, ele tem um sentido amplo. Ele é um sentido muito amplo, para a gente chegar a um significado específico. Mas dois são maiores. Eu termino aqui. Dois são maiores. A palavra avodar, ela vem de uma raiz chamada eved. Eved. E eved significa servo ou trabalhador, em hebraico. Então, quando eu falo que eu estou adorando, eu falo que eu estou praticando uma avodar. E avodar quer dizer que eu estou trabalhando. Adoração em hebraico é trabalhar, é fazer alguma coisa para Deus. É por isso que quando os sacerdotes, pastora Silei, o sumo sacerdote estava lá no templo, Deus deu diversas atividades. Então quando ele entrava no templo, ele acendia a lâmpada, apagava a lâmpada, trazia o candelabro, levava para cá, trazia o sacrifício. Ele estava trabalhando, mexendo, trazendo um lugar para o outro, trazendo sacrifício, levando sacrifício, queimando sacrifício. Ele estava trabalhando, e o trabalho dele, Deus entendia: está adorando, 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 está adorando. Você não entendeu? Está adorando, está adorando, está adorando,
adorando, está adorando, está adorando. Quando você trabalha, quando você canta, você está adorando porque você está trabalhando. Quando você prega, você está adorando porque você está trabalhando. Quando você está varrendo a igreja, dando glória, varrendo a igreja, está trabalhando, está adorando, está adorando, está adorando. Está na tua casa, cantando louvores a Deus, está trabalhando, está adorando, está adorando, está adorando. E eu vou perguntar, cadê os adoradores aqui nessa noite? Abre a boca para adorar. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê? Levante a mão bem alta e diga, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor. Porque quem trabalha adora. Quem trabalha adora. Quem trabalha adora. Quem trabalha adora. Tem gente que está na igreja, cuidando dos mínimos detalhes da igreja, e está na igreja, ele está cuidando, e Deus está abençoando. E tem outro que vem para a igreja, pula, salta, canta de maneira, e às vezes Deus não recebe, por quê? Porque ele não entendeu que a adoração é trabalhar para o Senhor, é trabalhar para o Senhor. seus ouvidos. Esse momento que você está